se eu lhe dissesse que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, não é apenas uma coleção de histórias sagradas, mas uma revelação progressiva e intencional da glória de Deus, culminando em Cristo, você estaria disposto a revisitar cada página com novos olhos? Ao longo das Escrituras, encontramos conexões tipológicas e proféticas que convergem para Jesus. A relação entre o maná e Cristo, conforme João capítulo 6, revela que o pão que desceu do céu no deserto apontava para o verdadeiro pão da vida. A serpente de bronze erguida no deserto, segundo João capítulo 3, versículo 14, não era um fim em si mesma, mas uma figura redentiva do Filho do Homem que seria levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O Cordeiro de Deus, anunciado em João capítulo 1, versículo 29, ecoa o sistema sacrificial do Antigo Testamento. O varão de dores, profetizado em Isaías capítulo 53, versículo 9, encontra cumprimento em Atos capítulo 8, versículo 32 e 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. O Salmo 22 antecipa a repartição das vestes, cumprida em João capítulo 19. O Salmo 34 declara que nenhum de seus ossos seria quebrado, realidade confirmada na crucificação. E quando Jesus lê Isaías capítulo 61 na sinagoga e afirma em Lucas capítulo 4, versículo 21, hoje se cumpriu esta escritura. Ele reivindica ser o centro hermenêutico da revelação. Aqui está uma chave exegética indispensável. A Bíblia interpreta a Bíblia. O estudante fiel precisa discernir entre reivindicações extrabíblicas e intrabíblicas. O que é extrabíblico abrange sistemas religiosos e construções filosóficas que se erguem à margem da revelação divina. O que é intrabíblico envolve distorções internas, quando partes da verdade são isoladas e supervalorizadas, produzindo ênfases desproporcionais e confusão doutrinária. A ortodoxia não nasce do entusiasmo isolado, mas do equilíbrio do todo revelado. A Bíblia é essencialmente teocêntrica. Deus é o centro, não o homem. Essa perspectiva confronta diretamente a tendência antropocêntrica da cultura contemporânea. As Escrituras abordam os grandes temas que inquietam a humanidade. Primeiro, o criacionismo. A narrativa bíblica apresenta Deus como criador dos céus e da terra. O homem não surge por acaso, mas como ato deliberado da vontade divina, formado do pó e vivificado pelo sopro de Deus. Aqui há dignidade, propósito e responsabilidade moral. A visão bíblica confronta tanto o naturalismo puro quanto leituras que diluem a imagem de Deus no homem, segundo a teologia. Derivada de theos, Deus, e logos, palavra, teologia é o estudo de Deus, de sua natureza, atributos, decretos e atos redentivos. Mas não se trata apenas de especulação abstrata. É o conhecimento do Deus que se revela e se relaciona com a criação. Na tradição pentecostal clássica, essa revelação não é apenas informativa, mas transformadora e experiencial, operada pelo Espírito Santo. Terceiro, a antropologia bíblica. Diferente das abordagens que reduzem o homem a processos biológicos ou comportamentais, a Escritura afirma que o ser humano foi criado à imagem de Deus, mas teve essa imagem afetada pelo pecado. Aqui se estabelece a necessidade da graça preveniente, tão enfatizada na tradição arminiana, que capacita o homem a responder livremente ao chamado divino. Quarto, a soteriologia. A doutrina da salvação não é fruto de construção filosófica, mas de revelação progressiva. Entre as diversas formulações históricas, a perspectiva ortodoxa afirma que a redenção é obra graciosa de Deus em Cristo, aplicada pelo Espírito, mas requer resposta humana mediante arrependimento e fé. A graça não anula a responsabilidade, antes a torna possível. Quinto, a escatologia. Derivada de escatos, último, e logos, estudo, trata das últimas coisas. Ela contempla tanto profecias já cumpridas quanto aquelas que aguardam consumação. A
A esperança escatológica não é fuga da realidade, mas fundamento para a perseverança santa e expectativa vigilante. Do início ao fim, a Bíblia exalta a soberania de Deus. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 23, declara que não há Deus como o Senhor nos céus ou na terra. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11, proclama que deles são a grandeza, o poder, a honra e o reino. A Escritura inclina-se inteira para a glória divina. E aqui está um ponto crucial. Sem iluminação divina, o homem não compreende plenamente as coisas de Deus. A revelação exige a ação do Espírito Santo, que convence, ilumina e transforma. Quem poderia arquitetar o perfeito equilíbrio entre santidade infinita e amor infinito manifestos na redenção? Somente o próprio Deus. A Bíblia, portanto, não é centrada no homem tentando alcançar Deus, mas em Deus revelando-se e oferecendo salvação. É um livro que confronta, corrige, consola e conduz à adoração. Se esta mensagem ampliou sua visão sobre a unidade e profundidade das Escrituras, compartilhe este conteúdo, inscreva-se no canal e participe deixando seu comentário. Vamos continuar explorando juntos as riquezas inesgotáveis da Palavra de Deus.